A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Vamos para mais uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, uma palavra edificante, que eu tenho certeza que esta palavra trará mudança e abrirá a mente de muitas pessoas quanto à palavra do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Então nós vamos abrir nossa Bíblia, quero deixar aqui no livro de Salmos, capítulo 119, para nós meditar. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. (119), versículo de número 105, diz-nos assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora ainda no Salmos 119, no verso de número 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vemos que hoje nós estamos vivendo uma época em que muitos estão dizendo, falando ou propagando que a doutrina da igreja acabou. Muitos falam isso de muitos ministérios, muitas igrejas, muitos criticando e falando que a doutrina da igreja acabou. Só que eu venho hoje na contramão dessas pessoas que estão dizendo que a doutrina da igreja acabou. Porque a doutrina não é regras criadas por homem. A doutrina é a própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina é a Bíblia. Quando alguém diz que a doutrina acabou, é a mesma coisa de estivesse dizendo ou pronunciando, dizendo que não tem mais Bíblia, não tem mais palavra de Deus na vida, ou na mão, ou em casa, ou na igreja. Então, quando nós tratamos acerca da doutrina, a doutrina é a própria palavra de Deus. E aqui nós vemos o salmista falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ele é luz para o meu caminho. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai iluminar os nossos pés, ela vai iluminar os nossos caminhos, nos dar uma direção. Então nós vemos que a palavra de Deus vai trazer direção, vai trazer luz. Então, para não deixar as pessoas ficar confundidas na tua jornada, na tua caminhada até a vida eterna, ela é luz, ela é a direção, ela é o caminho. E aí o salmista diz ainda que guardei a tua palavra na tábua de meu coração, ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vemos o quê? Que a Bíblia é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja não é algo criado, regras criadas por homem. A doutrina é a própria palavra de Deus. Uma pessoa, ela pode ser uma pessoa drogada, pode ser uma prostituta. Se ela tem a Bíblia, ela tem a doutrina. Ela pode não viver a doutrina, não obedecer a palavra de Deus, que é a doutrina da igreja. Mas ela tem a doutrina. Quem tem a Bíblia tem a doutrina. Isso não quer dizer que a pessoa ter a doutrina não significa viver a doutrina. Viver é uma coisa, ter é outra. Quando nós partimos para o livro de Josué também, Deus vai falar para Josué, no capítulo 1, no verso de número 8, que era para ele meditar na palavra, que era para ele meditar na lei, que era para ele meditar de dia e de noite, que era para ele ler a palavra, para que prudentemente ele fosse conduzir, para que ele venha andar com sabedoria, dirigir com sabedoria. Então a palavra de Deus, ela é a regra de fé da igreja. A palavra de Deus é o alicerce da igreja. A palavra de Deus é um ensinamento para quem quer morar no céu. Para quem quer morar no céu, a Bíblia, ela vai ter todos os ensinamentos para quem quer morar no céu. Então vem na contramão desse que diz que a doutrina acabou. Não, a doutrina não acabou. É a rebeldia que está tomando conta das igrejas.
é a idolatria que está tomando conta das igrejas, é a prostituição, a lascívia que está se alastrando entre o povo. Não a doutrina da igreja acabou, não. A igreja continua com a doutrina, tem a doutrina. Muitos podem não viver a doutrina, não obedecer essa regra de fé da igreja, mas a doutrina não acabou, porque ela é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vamos ver? Como eu trato que a Bíblia é a doutrina da igreja, o que a Bíblia vai dizer? Ela fala para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, amar ao Senhor Jesus Cristo. Quando vemos a Bíblia falando, não furtarás, não roubarás, não matarás, não divulgarás falsos testemunhos, então já vemos que a Bíblia é a regra de fé, é um conjunto de regras que nós devemos obedecer para ir morar no céu. Então a Bíblia é a doutrina da igreja, não tem como fugir disso. A igreja continua com a doutrina. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eles tinham as tábuas da lei, e eles andavam com essas tábuas da lei, ela estava dentro da Arca da Aliança, porém, eles tinham a Arca da Aliança, tinha as tábuas dentro da Arca da Aliança, mas eles praticavam a idolatria, ofereciam sacrifícios a outros deuses. Era um povo, amados irmãos, que estava levando uma vida depravada, uma vida de pecado, uma vida de imoralidade sexual. Então, levando